Muito bem, sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal, onde abordaremos sobre os sistemas de cache e políticas de substituição do cache, que hoje são sistemas de suma importância, prezando aí o desempenho dos sistemas computacionais atuais. Eh, para animar aí o nosso encontro, eu preparei algumas ilustrações que eu vou compartilhar agora. Né? E muito bem. Então, estamos falando sobre um tema que envolve a arquitetura e organização de computadores, que é uma disciplina cujo objetivo é compreender como a computação moderna e os diversos dispositivos computacionais que possuímos hoje funcionam. É, e, em particular, é do nosso interesse hoje entender um pouco mais em detalhes as questões dos sistemas de cache em computadores, né? É, para isso, é importante que a gente lembre que os computadores atuais, que são, né, ditos máquinas de von Neumann, ou mesmo podem possuir uma arquitetura de Harvard, né, que basicamente são computadores onde os programas e dados estão armazenados em memória, né? E a evolução dos sistemas computacionais, principalmente com o advento aí da microeletrônica, né, permitiu a criação de empresas como a Intel e a AMD, que se especializaram na questão de produção de CPUs, como as que usamos aí nos computadores pessoais, mesmo nos servidores de data centers. E essas empresas, né, fundamentalmente, quando elas planejam uma CPU, elas têm o objetivo de produzir uma CPU que seja eficiente em termos de processamento, de velocidade de processamento de instruções e dados, né? Obviamente com outros aí objetivos secundários. Enquanto se tomarmos aí empresas que foram se especializando na área de microeletrônica em fabricação de memórias, principalmente as memórias dinâmicas, né, que equipam aí ou constituem a memória principal de um computador pessoal, de um servidor, essas empresas, como a Fábrica Nacional de Semicondutores de Taiwan, a TSMC, o objetivo principal dela é conseguir uma grande densidade de bits, né, para armazenamento, seja de instrução, seja de dados, né, numa área pequena, consumindo ali pouca energia, e muitas vezes pode existir um detrimento da velocidade, né, de acesso às informações, uma vez endereçadas, né? E essa questão, né, com o avançar, né, do desenvolvimento aí da microeletrônica foi realmente constituindo um desafio, né, porque as CPUs, começamos aí a criar, né, cada vez mais capacidades de processar instruções e dados em alta velocidade, e por outro lado, né, eu aumentava a densidade para poder armazenar programas na memória principal, mas a velocidade não aumentava de uma forma compatível, né? Então, como é que eh, foi imaginado aí um sistema que pudesse compensar, né, essa velocidade de processamento elevada que a gente possui hoje em CPUs, por exemplo, de um computador pessoal, versus a grande quantidade, mas porém talvez não a mesma velocidade em termos de capacidade de memória, né? Então são os dois pontos aí das empresas fabricantes de CPUs e das empresas fabricantes de memória. E para elucidar essa questão, então foi desenvolvido o conceito da memória cache, né? Então, aqui à direita a gente teria uma CPU que está trabalhando numa velocidade bem elevada, enquanto à esquerda eu tenho a memória principal do computador, né, onde eu tenho um volume ali de dados grande, porém trabalhando não numa velocidade compatível à da CPU, né? Então, uma forma da gente é, compensar, né, essa
de um lado, essa falta de velocidade da memória em prol de uma maior quantidade versus a velocidade da CPU, é colocar um sistema de memória escondido, né, a memória cache, provavelmente em francês, né, que realmente tem essa alusão ao escondido, né, que seria um sistema de memória de capacidade intermediária em relação à memória principal, né, então seria um sistema de capacidade menor, porém de muito mais velocidade. E a ideia toda é que quando a CPU vai acessar um dado ou uma instrução, ela vai inicialmente verificar no sistema cache, né? Caso o sistema cache, o controlador de cache associado à memória cache, não possuam esse dado, essa informação, ela vai então solicitar esse dado à memória RAM, né? E quando esse dado ficar disponível para a CPU, o dado ou a instrução, né, na memória RAM, tanto o dado como o bloco, né, hoje, se pensarmos numa memória RAM com ADDR, né, os 8 bytes, quer dizer, que poderia significar ali uma certa instrução, né, que vai ser executada pela CPU, um dado a ser consumido vai ser trabalhado pela CPU e o bloco vai ser armazenado em memória cache, para que quando a CPU, né, vá requisitar novamente o próximo dado, né, ou instrução a ser processada, esse dado já esteja disponível na memória cache, que vai responder com uma velocidade muito maior do que o da memória RAM, né? E com isso a gente consegue otimizar a velocidade de operação do sistema como um todo, né? E aqui cabe comentar que caso a CPU, né, esteja executando ali uma instrução, seja uma CPU CISC típica Intel, AMD, né, uma instrução que leve mais tempo, né, mais ciclos ali de relógio, mesmo de máquina para serem processados, o sistema cache pode ir fazendo o que a gente chama de um pré-fetch de outros blocos de RAM e disponibilizando, né, nessa memória cache para que quando a CPU vá acessar, né, as novas informações ou as novas instruções, elas já estejam disponíveis no cache, né? Quando já estão disponíveis no cache, a gente diz que acontece um cache hit, né, ou um acerto de cache, né, ou quando não está no cache, a CPU precisa acessar a memória principal, a gente diz que acontece um cache miss, né, ou uma falha no sistema de cache, né. E para você ter uma ideia, hoje nós conseguimos, né, graças aí ao uso da tecnologia, as diversas medições estatísticas que são feitas aí de proporção de memória RAM versus quantidade de memória cache, para ter um preço razoável também do sistema como um todo, facilmente a gente atinge aí 98% a 99% de cache hit, né, com somente 1% do tempo a CPU tendo que ir diretamente na memória principal para puxar dados, né? Obviamente que para isso uma série aí de algoritmos e tecnologias foram sendo desenvolvidos para aprimorar esse conceito do cache, né? E né, quando olhamos hoje um processador, essa foto exemplifica né, uma pastilha de silício ali de um processador Pentium, né, com seus diversos cores, né, a gente vai observar que existe uma terminologia ali nos sistemas de cache, né, o cache que está trabalhando mais próximo do processador, né, ou do núcleo ali de processamento, a gente chama de cache L1, normalmente é o sistema de cache mais rápido, né, e o que a gente tem em menor quantidade. Caso o sistema né, o core não consiga informação no sistema L1, ele vai para o L2, né? O L2 em geral é um sistema maior do que o L1, porém mais lento que o L1 e da mesma forma, né, o L2 em relação a um cache aí já compartilhado entre os cores nesse exemplo, né, do processador aí
Pentium, né, que seria o L3, né? Então existe uma certa hierarquia de sistemas de cache, né? Então, desde o núcleo da CPU até a memória, eu passo por não um só sistema de cache, mas alguns sistemas de cache cujo desempenho, né, vai melhorando, porém a quantidade de cache vai diminuindo quando eu me aproximo do core. Essa é a ideia principal para que eu possa maximizar o desempenho sem ter ali um custo expressivo do sistema, né? Outra forma, né? Então, o processador, né, intimamente ligado ali à arquitetura do processador ou do núcleo, tem os registradores, né? Então, o registrador é que mantém o dado ali mais prontamente acessível. Se esse dado não estiver acessível no registrador, eu posso procurar no cache L1, que seria de menor tamanho, mas o mais rápido, que está mais próximo do núcleo, né? Se no L1 não estiver acessível, eu posso ir no L2, que é um pouco maior, mais lento do que o L1, né? E se no L2 não estiver disponível, eu vou no L3, e se no L3 não estiver disponível, eu vou para a memória principal, né? E finalmente ainda posso ter ali o gerenciamento do carregamento de programas e de dados de um dispositivo de memória secundário, como um disco, né? Enfim, então eu tenho todo um uma hierarquia ali de cache trabalhando, né, a favor da obtenção de um desempenho, né, de processamento hoje cada vez maior, né? E então cabe até mencionarmos a questão da hierarquia, né, de memória, né, de uma certa maneira. O que trabalha mais próximo do processador é o registrador, né? É, quer dizer, seria um componente mais nobre que estaria ali ligado diretamente ao processador, onde você obtém, né, o dado que está naquele registrador rapidamente. A seguir o cache L1, depois o L2, depois o L3. Alguns processadores hoje já tem até o cache L4. Se não, eu vou para a memória interna, ou a memória principal do sistema, né? Normalmente constituída ali por memória DRAM, né? Uma memória dinâmica associada ali a uma memória ROM, muitas vezes, e podendo, em certas situações, ainda na placa-mãe, né? Então, esquecendo lá o sistema hierarquizado de cache, ainda tem um cache intermediário entre esses sistemas que estão dentro da CPU com a memória, né? E, né, abaixo então da memória principal e, portanto, né, um dispositivo que tenha que possua uma capacidade de armazenamento, porém, obviamente comprometendo, claro, a velocidade em prol de ter um custo razoável. Aí a gente já pode situar as memórias externas ou secundárias, né, como os discos, fitas, LTOs, aí, etc., né? E ainda, de uma forma mais distante, aí, por exemplo, já acessado, né, via alguma interface de rede, Ethernet com a internet ou wireless, aí sim já sistemas distribuídos, sistemas em nuvem, né, que vão né, estar disponíveis em um volume, de repente, de informações muito maior, porém dispersos, e que eu vou levar mais tempo para conseguir agregar essa informação e trazer para o meu sistema computacional e mais próximo do meu processador, né? Então, caberia essa estrutura aqui em pirâmide, né? Onde aqui mais próximo do topo da pirâmide nós temos o núcleo da CPU, e mais distante ali, onde eu disponho de maior armazenamento, né, de dados, e até de uma forma hoje dispersa, né, como conceito de nuvem, né? Então, na direção ascendente ali eu vou ter cada vez sistemas de menor capacidade, mas rodando mais rapidamente, obviamente é um custo maior, né? Enquanto, se a gente fizer o sentido descendente, eu vou observar sistemas que cada vez têm maior capacidade de armazenamento de instruções de dados, mas vão rodar mais lentamente, né, relativamente aí ao anterior, e obviamente espera-se também um custo menor,
né? Isso é o que se entende aí de sistemas de hierarquia de memória e o cache aí localizado exatamente entre a memória principal e os registradores, o núcleo ali do processador, né? E quando se pensa, né, num acesso a dados ou mesmo instruções, né, em um sistema de memória e o cache que vai estar atrelado, né, a esse sistema de memória principal, eu acho que existem duas questões aí de localidade. Uma seria a localidade temporal, né? Então, é, os dados, o dado, né, que foi acessado recentemente, provavelmente ele vai ser acessado de novo, né? Se a gente imaginar, sei lá, algum cálculo que está sendo feito, alguma manipulação específica ali numa área de um banco de dados, né, por exemplo, né, para localizar isso. E uma outra questão seria a localidade espacial, né? Então, se a gente pensar em um trecho de programa, né, onde normalmente você vai escrevendo uma instrução atrás da outra, né? Muito provavelmente, se você acessou uma instrução ali em cima, né, de baixo vai ser a próxima, né? Então, localizado espacialmente ali mais próximo da anterior, né? E um sistema de cache tem que ser capaz de tratar aí essas duas situações, né? Pelo menos para que ele seja eficiente. E para isso nós temos as técnicas de mapeamento de cache, né? A primeira técnica, essa que está apresentada aqui, seria um mapeamento direto, né? Então, eu estou imaginando aqui que, como exemplo, né, que nós temos uma memória principal com 64 blocos, né, dividido ali em 15 linhas, e uma memória cache aí de 16 bytes, né, 16 pedacinhos, né? E o mapeamento direto, né, eu simplesmente estaria associando algumas linhas a uma certa linha da memória, a uma linha do cache, né, fazendo uma continha simples que é fazendo essa divisão aqui. Eu tenho, né, a linha 15 dividido aí por quatro blocos que eu tenho no cache, daria um, daria um 3 e um resto 3. Então estaria na linha 3, né? A linha 14 já daria um resto 2, né? Então ele estaria na linha 2, né? Então essa é uma continha bem simples de fazer, de implementar em hardware, né? Para um controlador de cache poder fazer o mapeamento da memória nessas posições de cache né, que ele possui para poder atender a demanda da CPU, né, pelas próximas instruções aí ou dados, né? Então, essa é a forma mais simples, porque é uma conta muito simples de fazer, mesmo em hardware, para a gente fazer esse mapeamento. Uma segunda maneira de pensar, e aí tem essa analogia da loja ali você vai comprar chocolate, né? Você tem uma certa cestinha que cabe alguns chocolates aí, no exemplo cabem 10 chocolates, né? E você quer um chocolate uma certa marca e de um certo sabor, né? Então, naturalmente, você vai olhar dentro da sua cestinha, se o chocolate desse certo sabor não estiver lá, você vai ter que andar pela loja, a loja representa a memória principal, enquanto a cestinha é o teu cache, para procurar, né, onde é que você tem esse chocolate para você preencher as posições livres ali da sua cestinha, né? E naturalmente, se você quiser um outro tipo de chocolate, você vai ter que novamente entrar andando ali pela loja para preencher eventualmente posições livres, ou se de repente, né, aquele outro tipo de chocolate já está ocupando toda a cestinha, você vai ter que de repente liberar algumas dessas posições para pôr, não, os novos chocolates ali que você quer manter ali dentro da cestinha, né? Esse é o conceito que a gente chama de memória cache, usando o mapeamento associativo, né, ao invés da questão do mapeamento direto. E tem uma forma que combina o associativo com o direto, que a gente chama mapeamento associativo por conjunto, né, onde, na verdade, cada bloco, né, é, é, vai ser mapeado ali dentro de um certo conjunto. Tem um certo número de conjuntos no meu cache, né? Porém, dentro desse conjunto, o mapeamento que é feito é associativo, né? Então, um exemplo bom aí para a gente
imaginar, né, como é que funciona esse sistema de cache, seria sei lá, um estacionamento onde eu tenho, nesse exemplo, 4 seções, né? A seção representa ali o, o, os conjuntos, né? E claro que essas seções onde eu vou ter vagas ali para estacionar é o meu cache, né? E, né, o volume de carros ali que eu tenho fora significaria a minha memória principal, né? E de repente, não, eu preciso estacionar um veículo e a gente pode tomar pela placa, vai que seja o, o final de placa 23, né? Se eu tenho 4 seções, né, eu posso usar o mesmo princípio, né? 23 ali dividido por 4 vai dar resto 3, então eu vou ter que estacionar esse veículo na seção 3. E aí eu vou lá para a seção 3, vou olhar quantas vagas tem, né? Se todas as vagas estiverem tomadas, né, aí eu vou ter que ter um critério de escolha, né? Por exemplo, sei lá, o veículo que está estacionado há mais tempo eu vou tirar para poder estacionar esse novo veículo dentro dessa seção, né? Que seria aí a questão de como é que a gente associa, né? Então eu teria primeiro uma questão de mapeamento direto para descobrir a seção, e dentro da seção eu faria ali uma associação, né, qualquer, para poder chegar à conclusão onde é que eu vou parar esse veículo, onde é que esse dado novo, né, uma instrução vai entrar em relação às que já estão, né, no cache há mais tempo. Tá? Então, de novo, um mapeamento associativo, ou o anterior, e esse mapeamento associativo aí por conjunto. Né? E quando a gente tem mapeamento direto, enfim, né? Se eu precisar, né, acessar um novo bloco de memória, eu vou checar se ele, né, um byte de memória, se ele já está no cache. Se estiver no cache, tem que ir na memória principal e simplesmente substituir, né, aquela posição no cache. Eu não tenho muita escolha. Mas quando eu faço mapeamento associativo ou associativo para o conjunto, aí a gente pode pensar em algumas estratégias de substituição, né? Como o caso lá do veículo, que tem algumas vagas para estacionar numa seção. Um que é tipicamente utilizado é o algoritmo de LRU, o Least Recently Used, né? Então, o que foi usado recentemente, mas de uma forma mais longínqua, né, seria o que seria substituído, né, nesse caso. Então, né, eu descartaria esse mais longínquo e colocaria esse dado ou essa instrução mais nova nesse lugar, né? E o descartar não é bem descartar, né? Aqui vale lembrar que se um dado eventualmente está no cache, é porque ou ele já foi lido ou ele foi manipulado e ainda não foi escrito. Pode ser que não tenha sido escrito na memória principal. Então, o descartar, na verdade, antes pode significar que o controlador de cache tem que voltar esse dado para a memória principal para liberar aquela vaga para a nova instrução e o novo dado entrar nessa posição associativa do cache, né? Normalmente o LRU costuma-se dizer que ele oferece um bom nível de cache hit, né, de acerto de cache, né, nesse mostra eficaz. Mas acho que cabe dizer que existem, obviamente, outras maneiras aí, né, listadas na literatura de se tratar sempre quando se tem cache associativo ou cache associativo por conjunto. Uma outra estratégia poderia ser, né, o de FIFO, né, o primeiro que entrou, o primeiro que vai sair, né, o LRU, como já citamos, o LFU, o que foi menos acessado historicamente, né, vai ser realmente o que vai ser descartado, né, para o reescrito na memória principal para que o próximo possa entrar, né? E aí cabe lembrar que esses controles, né, tanto do LRU, LFU, na verdade dependem do controlador de cache, né, e ele vai acabar montando uma espécie de uma estrutura de dados, né, por exemplo, né, uma fila onde ele pode controlar, né, dentro dessa perspectiva, quem que seria ali o LRU ou o LFU, né, que seria substituído, e um novo que entraria no lugar. E ainda existe também, né, quer dizer,
podem existir, eventualmente, estratégias não listadas na literatura, que são mantidas, né, em segredo pelos fabricantes, mas uma que certamente aí é utilizada também, que seria o random replacement, né? Quer dizer, a substituição sem usar critério nenhum, simplesmente de uma forma aleatória, né? Lembrando que as máquinas, em geral, não são capazes de criar números aleatórios, mas pseudo-aleatórios. Mas, de qualquer forma, seria uma forma embaralhada ali de você escolher quem que vai sair. Né? E, obviamente, carece de você conhecer o teu sistema computacional, o sistema, o que você vai processar, como é que funciona o teu sistema operacional, e muitas vezes testes, né? Quer dizer, né, estatísticas que você vai criando para ter um background para poder decidir que algoritmo é melhor de ser usado, né, em que situações de computação aí específicas. Tá? Aqui, em relação, né, à substituição de uma posição que já está sendo usada no cache, né, nós podemos ter dois tipos de algoritmos no controlador de cache. Né? Um em que, quando, né, o dado é manipulado, a instrução é manipulada, vamos imaginar o dado é manipulado pela CPU, e a CPU só escreve no cache, e aí quando o cache precisa liberar essa posição, o controlador de cache escreve na memória principal para liberar a posição e poder né, armazenar um novo bloco, ou se não, né, esse é o que a gente chama de write back, ou um write through, né, que na verdade quando a CPU vai gravar alguma informação, né, ela já vai e grava diretamente na memória principal para ficar evitando essa confusão do cache ter que ficar gravando uma informação antes de poder liberar, né, um certo bloco para que outro entre no sistema de cache. Né? Mas, enfim, essas são as duas maneiras básicas aí com que os caches trabalham e substituem, né, os diversos blocos que eles possuem disponíveis. Né? E aí, se a gente pegar um processador Core i7 de sétima geração, né, e a gente for medir latência em termos de ciclos de relógio, né, um registrador, né, cuja informação já esteja ali disponível na arquitetura, né, com um ciclo de relógio você consegue tomar essa informação e realizar ali algum tipo de operação. Né? Por outro lado, se não estiver no registrador, mas estiver no cache L1, né, cache hit no cache L1, em torno de 4 ciclos de relógio de sétima geração, você consegue essa informação. Se tiver no L2, né, já fica um pouco mais lento, 11, no L3, 39, se você for lá para a memória RAM. Aqui está ilustrado 107, mas claro que depende do tipo de DDR que você está usando, isso pode chegar ali até 200 ou mesmo 300, né? E quando se fala já de disco, nós estamos falando já de milhões de ciclos de relógio, né? Só para você imaginar realmente essa distância aí que existe, né? E naturalmente, se todo o sistema trabalhar, entre aspas, aí azeitado, né? Tudo funcionar com uma taxa de hit muito eficiente, né? É natural que o core, em geral, ele sempre vai conseguir, né, a informação que ele precisa, ou instrução, né, o L1 normalmente ele já é segmentado, né, em termos de busca. Se você está tratando de dado de uma instrução, você sempre vai conseguir com 4 ciclos de relógio, né, em média. E obviamente dá para fazer umas continhas, né, dependendo ali do cache miss, né, quanto que vai ser esse tempo médio, dependendo, né, do tipo de CPU que nós estamos falando. Né? Se a gente pegar um i7 de uma geração mais nova, ou mesmo um i9, né, muitos já possuem até estrutura de cache L4. Tá? E aqui só de uma forma ilustrativa também, né? Em geral, o L1 a gente tem 32 mais 32, né? 32K para instruções e mais 32K para dados. O L2 já 256K até 512K, né? O L3 em geral de 8 MB até os mais recentes 30 megabytes, né? E aí a memória principal, evidentemente, depende da capacidade de endereçamento oferecida, às vezes depende do fabricante, inclusive. Né?
Mas enfim, né, para exemplificar essa questão da hierarquia e da diferença de tempo de acesso. E recomendamos, então, uma leitura do capítulo 4 do Stallings, que vai tratar especificamente, né, da questão do cache, dessas políticas de substituição, e né, além de contemplar uma série de outros exemplos, né, existem a proposição de diversos exercícios para que esse assunto fixe em sua mente de uma forma aí mais rápida e efetiva. E, pois bem, né, nessa sessão vamos ficar por aqui. Eu agradeço aí o seu tempo e espero que tenha sido útil essa breve abordagem. Um grande abraço.